Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que mistura amor, superação e transformação, a paternidade de uma criança autista. Muito se fala sobre o papel da mãe, mas hoje vamos escutar a história de um pai. Este programa é um convite à escuta, ao acolhimento e à construção de uma sociedade mais consciente e inclusiva. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E para falar sobre paternidade de criança autista, meu convidado não é um pai qualquer, é o nosso parceiro de programa, o Dr. Elton Costa, servidor do TJ Maranhão, mestre em Direito de Gestão de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, que abre o coração para compartilhar sua vivência como pai de uma menina autista, a Mariana Costa, que também está aqui conosco. Elton, mais uma vez, muito obrigada, meu parceiro querido. Muito obrigado por estar aqui, por trazer sua história e sua vivência como pai, como a gente mesmo falou. Rosa, muito obrigado, feliz com o nosso retorno e eu queria agradecer a oportunidade da gente trazer à tona essa temática, que é a paternidade de pessoas autistas. Parabéns por trazer Sim, essa questão para a gente. Sim, Mariana também por estar aqui conosco, muito feliz. Elton, e como é que foi assim, o momento em que você e sua família perceberam ali, lhe chamou a atenção ali alguma coisa no desenvolvimento da Mariana, que você achou diferente, que você achou que chamou sua atenção? Não, eu acho que eu preciso estar atento a isso aqui. Isso. Desde pequeno, que a Mariana é uns sinais que, obviamente, só com o passar do tempo que nós fomos descobrir, Então, por exemplo, ela sempre teve o sono dela sempre foi muito ruim, então ela acordava muito durante a noite e às vezes acordava e passava períodos chorando e a gente, pais de primeira viagem, eu e minha esposa, então a gente ia perguntando para um e para outro e olha, isso pode ser assim, pode ser assado. E já no começo da vida escolar, ali na primeira infância, nos foi sinalizado pela escola, que ela estudava à época, que eles também não tinham ainda o entendimento necessário e nos disseram que ela estava muito dispersa em sala. Então isso nos acendeu a luz, disse, opa, vamos lá ver o que é que pode ter de diferente ou de alguma particularidade que a gente precisa investigar. Então nós começamos, através, obviamente, inicialmente dos pediatras. Isso é uma parte até um pouco triste da história, que é por conta de alguns pediatras que nós tivemos, eles ainda tinham aquela perspectiva de que cada criança tem seu tempo, isso vai passar, etc. Então isso acabou atrasando em alguma medida o diagnóstico da Mariana. Mas aí nós começamos essa prospecção e inicialmente nós chegamos ao diagnóstico de TDAH. Essa possível dispersão em sala, na verdade era desatenção por conta do TDAH. Inclusive quem diagnosticou foi a doutora Aderlane, parceira também. Isso, então, excelente profissional e ela foi quem nos trouxe o diagnóstico. Então a Mariana, inicialmente o que nos chamou mais atenção foi realmente essa questão da desatenção. Então foi a partir daí que nós acendemos a luzinha vermelha e começamos a prospectar, a investigar. E um marco interessante, Rosa, que é até a título de informação, aquela caderneta, a de vacinação, ela contém, muita gente não sabe disso, ela contém os marcos padrões de desenvolvimento. Então, o que é que cada criança deve, ali está a média, com 1 ano deve fazer isso, 2 anos deve fazer isso. Então, se oscilar um pouco naquela curva ali, a depender de quantos pontos variam e tal, já é um momento de acender o alerta. Eu tive 2 filhos, não sabia, então, muito interessante. Eu também nós só soubemos depois que começamos as investigações e até que chegamos na neuropediatra, que é a atual dela, foi que deu o diagnóstico, e foi quando nós aprendemos que aqueles marcos, que ali na caderneta tem todos os marcos que se espera que a criança atinja com o passar de cada ano na idade, Sim. Elton, a gente está aqui no mês de agosto e fim de semana passado a gente apresentou um
programa aqui em homenagem ao Dia dos Pais, e eu quis também trazer a sua história, né, porque em comemoração ao Dia dos Pais, em homenagem, vamos dizer assim, porque a gente sabe o grande desafio que é exercer a maternidade e a paternidade, especialmente quando existem algumas coisas que fogem ali vamos dizer assim, do caminho, e que a gente precisa se informar, precisa procurar, buscar, que foi a situação de vocês. A gente tinha trazido já uma menina que trabalha na defensoria e que ela falou sobre altas habilidades, sobre superdotação. O programa foi muito legal e a gente veio aqui com você trazer hoje todas essas informações. E eu quis falar isso porque a gente vê, Elton, que antigamente esse diagnóstico ainda era mais difícil. Sim. Não é? Porque a cada tempo as profissões elas vão se atualizando, se aprimorando. E hoje a gente vê uma facilidade maior, até demais, né, no diagnóstico de tanto TDAH como, né, autismo. E a Mariana tinha quantos anos quando você conseguiu esse diagnóstico? Isso, Mariana, por conta desses percalços, né, desses atrasos, entre aspas, enfim, de alguns profissionais que Sim. acabaram atrasando o diagnóstico. Então, hoje a Mariana está com 12, por volta de 6 anos, quase 6 anos de idade. A gente pode considerar hoje, é considerado um diagnóstico já tardio. Sim. Né? Hoje, como você bem pontuou, com o avanço, né, das técnicas e das formas de prospecção, ou seja, o diagnóstico hoje ele é alcançado cada vez mais cedo. Então, hoje já se fala, já está na literatura, que algo em torno de 2 anos já se consegue, né, o diagnóstico de autismo. Então, 6 anos realmente já é uma idade até avançada para isso, né? Nós tivemos a sorte que, por conta do diagnóstico de TDAH, ela começou a fazer algumas terapias, né, algumas intervenções terapêuticas direcionadas para o TDAH. Então, isso, algum tempo após, quando ela teve o diagnóstico de autismo, nós já tínhamos iniciado, em alguma medida, uma intervenção, né, terapêutica. E no caso da Mariana, mais especificamente, o autismo dela tem como uma comorbidade associada o TDAH, que é o traço mais marcante, inclusive, né? O que atrapalha mais o desenvolvimento acadêmico, por exemplo, da Mariana, é o déficit de atenção, né? Então, normalmente, né, não em todos os casos, mas normalmente o autismo ele não vem só, ele vem com alguma outra comorbidade, com algum outro transtorno, né, associado. Então, as intervenções têm que ser em relação a todos esses transtornos. E aí, no caso dela, nós começamos as intervenções em relação ao TDAH e quando do diagnóstico do autismo, essa parte já vinha sendo tratada, né? Então, isso facilitou o desenvolvimento, né, a melhoria na qualidade de vida no desenvolvimento da Mariana. A doutora Darlane esteve conosco também recentemente e ela falava que uma colega dela só teve o diagnóstico do TDAH, no caso, com 40 anos. E ela disse assim que mudou completamente a percepção dela. Mudou de uma forma, Elton, que ela disse que ela está fazendo transição de carreira. Por aí você tira, porque ela passou a entender e se entender, né, coisas que talvez ela se questionasse no seu dia a dia, que ela não tinha a menor ideia. E agora ela teve essa oportunidade para você ver como é importante. Ela era, inclusive, psicóloga. E ela disse, Rosa, ela está fazendo transição de carreira, agora eu não me recordo o que ela disse que ela mudou, mas ela se encontrou. Ela está feliz para você ver como é que é importante, né? Sim. A forma. E eu aproveito essa fala e pergunto para você como é que foi esse processo diagnóstico, como foi para você, como pai, né, compreender que sua filha estava no espectro autista? O diagnóstico, ele, em regra, né, na maioria dos casos, enfim, ele tem as suas fases, né? A primeira, normalmente, é que a gente chama de fase do luto, né, que é um diagnóstico que ninguém... A negação. Isso, né, ninguém gostaria, por mais que hoje se fale de uma forma mais tranquila sobre isso, né, sobre o autismo, mas é um diagnóstico que traz consigo uma série de consequências, né? E são consequências que vão perpassar ao longo da vida. Então, enquanto eu estiver nessa jornada terrena, eu vou ter
né, eu e a mãe dela teremos que ter esse estreitamento de laços, né, com a Mariana. Por isso da importância do diagnóstico precoce, né, porque quanto antes começam as intervenções. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu tive, né, a fase do luto, a fase da negação, né? Será que a gente não consegue uma outra opinião? Será que a gente não vai buscar, né, outra situação para ver se é isso mesmo e tal? Acontece mesmo. Sim. Eu conversava recentemente com um psiquiatra, colega, e ele dizia que muitas vezes o sintoma do TDAH, ele vem associado a sintomas da depressão e que ele preferia curar o quadro depressivo, né, inicialmente daquela pessoa, os sinais, os sintomas, através de medicação, para depois ele começar essa análise do TDAH, né, porque eu até dizia, e as medicações, elas não vão interferir, medicações que porventura a pessoa está tomando ali para acalmar a depressão, para melhorar os sintomas, elas não vão interferir de alguma forma ou até ser prejudicial àquela pessoa que tem, né, TDAH. Aí ele disse que no caso não, em específico, é como ele já estava considerando uma possibilidade no futuro, que ele já estava atento a essa questão das medicações, né? E disse assim, então essas fases elas vão, né, se perpassando, luto, negação, mas enfim, chega um momento que você entende que é aquilo, né, que você precisa centrar, precisa entender, e aí foi onde nós começamos, né, eu enquanto pai, minha esposa enquanto mãe, a estudarmos, né. Obviamente tem as intervenções terapêuticas, tem intervenção medicamentosa, tem o acompanhamento da neuropediatra, mas, né, nós enquanto pais precisamos, e nós fizemos isso, né? Começamos a estudar, começamos a ler, começamos a assistir vídeos, porque por mais que se tenha as intervenções terapêuticas, mas o seu filho não vai passar 24 horas dentro de um consultório, fazendo terapia, né? Então, a depender do terapeuta é no máximo 2 vezes na semana. A Mariana hoje está começando o desmame de algumas terapias, mas já teve fase da vida que ela tinha terapia de segunda a sexta. Até para conhecer melhor, porque muda a rotina toda de vocês, sim, né? Eu queria até que você falasse para a gente um pouco depois sobre isso. Emocionalmente falando, a gente sabe que existe esse impacto, né? Se você puder falar um pouco sobre isso. E na própria rotina, né, do casal, da família. Porque você vê, hoje a gente está aqui, você está quebrando todos os paradigmas, ao passo que você está aqui com a Mariana, falando sobre ela, na frente dela. A gente tinha até essa preocupação antes, né? Eu falei, Elton, não é melhor ela ficar ali e tal? O Elton, não, a gente conversa sobre isso, ou seja, vocês têm um relacionamento aberto para conversar sobre isso, para que ela, né, ela entenda e consiga ter uma vida de uma qualidade melhor, sabendo de suas limitações, porque todos nós temos. Sim. Não é isso, Elton? Sim, e nós, você bem pontuou, a gente naturalizou, a nossa família, o autismo foi naturalizado, né? A gente mostra para a Mariana que o diagnóstico não a define. Ela é uma pessoa inserida no espectro do autismo, mas ela não é só isso. Sim. A Mariana é uma adolescente, como ela mesmo diz agora, fez 12 anos em junho, então ela diz, papai, agora eu já sou adolescente. Mas ela tem as mesmas necessidades, as mesmas carências, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos de qualquer outro adolescente. Ela, obviamente, por conta do autismo, tem algumas particularidades, algumas nuances bem específicas dela. Mas isso não pode, né, rotulá-la, nem fazer com que seja a Mariana autista. Não, a Mariana é a Mariana. Sim. Né? Por uma circunstância da vida, ela teve o diagnóstico de autismo. Mas a gente, obviamente, isso não é fácil. Né? Eu, por exemplo, eu também faço terapia, né? Porque, como você me pontuou, tem a questão emocional. Você precisa estar preparado, né? Estar com o emocional minimamente equilibrado, porque em determinadas circunstâncias, ela demanda em algumas situações que você consiga estar minimamente equilibrado. Não é fácil. É aquela montanha-russa, é aquela gangorra, tem dia que eu estou bem, tem dia que a mãe está melhor, tem dia que ela não está legal, então a gente fica ali
naquela bandeja de copos de cristal, né? Tentando equilibrar no dia a dia. Mas é uma luta constante e a gente sabe que é até um assunto que se pode até conversar depois, né? Fica até uma sugestão de pauta, o autismo na vida adulta. Muito se fala de autismo em criança, adolescente, mas pouco se fala ainda. E a gente esquece, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a Mariana, daqui a pouco vai ser uma adulta, mas ela vai continuar com as particularidades. Obviamente outras vão melhorar, outras vão piorar, porque também por conta do espectro. Hoje a Mariana tem algumas questões que ela não tinha quando era mais nova. Por exemplo, ela desenvolveu há algum tempo uma seletividade alimentar para alguns tipos de comida, coisas que ela não tinha, né? Então, por isso que eu digo, é uma montanha-russa constante. E aí, com essas situações cotidianas, vem também as situações emocionais, né? Então, a gente fica ali todo o tempo tentando achar a melhor solução, né? É importantíssimo, com certeza vamos trazer esse tema, sim. Podemos até trazer, porque você virou um expert nessa área, você abraçou mesmo para conhecer melhor, até para a sua família poder ali, cada um no seu papel, no seu espaço, um ajudar o outro, como você bem colocou, sim. Não é isso? Porque eu acho que nesse momento, Elton, essa solidariedade, isso a gente vê em todas as famílias, porque quando você diz, olha, Rosa, nem todo dia eu estou bem, nem todo dia a mãe dela está bem, é a mesma coisa com minha família que não tem uma pessoa com autismo, porque tem outros problemas, né, Elton? Então é por isso que nós temos, e a importância desse programa, para a gente mostrar que todo mundo é diferente, que ser diferente, na verdade, é você ter sua particularidade, não é normal. Pelo contrário, cada um tem algo que possa lhe limitar, que possa trazer, como a gente diz, essa diferente. E a gente precisa sempre respeitar, não é isso? E a Mariana foi o autismo, o meu filho pode ser outra coisa, a minha filha pode ser outra coisa. O importante é que a gente compreenda. Eu acho que o conhecimento, que é isso que a gente está trazendo aqui no programa, é a chave de tudo, para que a gente possa administrar toda essa situação da melhor forma, seja dentro de casa, seja procurando profissionais que tragam essa qualidade de vida melhor para os nossos filhos, né? E aí eu já faço essa pergunta para você, como é que é essa rotina da Mariana em relação aos profissionais que ela frequenta? Isso também vai mudando, como você mesmo disse, essa questão da restrição alimentar é algo que acontece com todo mundo, né? Recentemente, a minha sobrinha, que tem 19 anos, descobriu que tem intolerância à lactose. 19, comia tudo, de repente descobriu isso. Minha mãe também descobriu depois de mais velha. Então, hoje ela tem intolerância à glúten e à lactose. Então, a gente vai, né, as ciências vão evoluindo, como você disse, e aí vão acontecendo coisas com a gente que antigamente a gente deixava para lá. Sim. E que hoje a gente, não, eu vou no médico, o médico já sabe, não, isso é intolerância à lactose. E antes a gente convivia com isso, se descobrisse, continuava tomando leite, comendo queijo, todos os derivados do leite, e nem por isso morria, mas enfim, pode ser que aconteça uma coisa muito grave, né, que hoje realmente a mamãe diz, minha filha, se eu comer, eu passo mal, né? Então, é isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa rotina, como é que era quando criança, e depois que a Mariana cresceu. Isso. Bom, inicialmente, né, logo após o diagnóstico, aí vieram as intervenções terapêuticas, né? Então, o que normalmente se faz, né, no método que foi prescrito para ela, que foi adotado, foi a ciência ABA. Então, normalmente vem com psicólogo, psicopedagoga, ela teve a fase da fonoaudióloga, ela está ainda na TO, né, que é a terapeuta ocupacional, ela está com musicoterapia, né, e também com a psicóloga de TCC, que é a teoria, né, cognitivo comportamental, que é além da ABA, né. Então, hoje a gente consegue encaixar 2 por dia, então ela dá, assim, quinta e sexta, ela já encaixou uma quinta, uma pedagoga também, né? Então, assim, vai se procurando, ela já encaixa as terapias e vai se acompanhando com as terapeutas. Isso é um trabalho conjunto, terapeutas, médica, né, a neuropediatra, escola e família. Sim. Então, não dá para pensar numa intervenção minimamente exitosa se não houver
esse conjunto. Então, a família tem que ser parceira da escola e vice-versa. Isso, a gente tem que estar em interação, porque, como eu falei há pouco, a criança não vai viver 24 horas dentro do consultório. Claro. Né? Tem um restante da vida, inclusive, por isso que nós estudamos muito enquanto pais. Né? E aí deixo, inclusive, esse alerta, estudem sobre a temática. Porque os filhos vão passar mais tempo com a gente do que com os terapeutas. Né? Então, não adianta 1 hora de terapia em consultório e o restante da semana, se os pais disserem, não, ele já está fazendo a parte dela lá na terapia, no consultório, já está resolvido. Não, muito pelo contrário. Né? Treino parental, os pais precisam saber essa interação com as equipes. Né? Então, a rotina dela já foi mais cansativa. Porque é uma coisa também, Rosa, que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente começou a se preocupar com isso. Tem uma vida também. A Mariana, apesar de passou muito tempo dentro de consultório, em terapia, mas a gente também sempre entendeu que ela precisava ter o lado criança. Né? A gente tentou, na medida do possível, né, sem abrir mão do que era necessário, em termos de terapia e tratamento, mas fazer com que ela tivesse uma vida, uma rotina mais tranquila. Que ela tivesse tempo para brincar com as colegas, que ela pudesse viajar, que ela pudesse aproveitar a vida de outras formas, para ela não crescer achando que a vida é só terapia, terapia, terapia. Não é fácil, não. Obviamente, com o passar do tempo e com a repercussão positiva, né, do tratamento terapêutico, a gente vai fazendo as adequações. Né? Então, muito provavelmente, ela vai começar, daqui a alguns anos, algum tempo, e saindo de um e de outro, até que quando ela chegar na vida adulta, ela esteja precisando minimamente de suporte terapêutico. Né? A gente continua já já. Então, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre paternidade de criança autista. Elton, muito obrigada pela sua presença novamente conosco, estar aqui. E a gente queria, Elton, dar continuidade aqui ao nosso tema do primeiro bloco, né, que é falar sobre a rotina, né, da Mariana, como foi, você falou um pouco da rotina da saúde, em relação aos profissionais. Eu queria que você falasse um pouco da rotina escolar, da rotina social da Mariana, vizinhas, amigos, como é que foi tudo isso? Se ela também já entrou em outra escola, como é que foi essa questão, que é algo também, que é uma dor muito grande, né, de pai e mãe, de criança atípica, né? Isso. Quando do diagnóstico, a Mariana, eu não lembro se ela ainda estava na escola anterior, mas enfim, ela teve uma alteração na escola, mudança, né? Pandemia, primeiro ano de pandemia, acho que foi 2020, né? E nós tivemos aquela alteração, as escolas não se adaptavam, estava todo mundo online, foi aquela confusão, então nós tiramos ela da escola, ela não terminou o ano, então ela mudou de escola e repetiu o primeiro ano, então ela já está desde o primeiro ano na escola atual, está no 5º ano já. Mas, de um modo geral, a rotina da Mariana é como de qualquer outra criança, né? Ela estuda pela manhã, então ela tem que acordar cedo, vai para a aula, eu vou deixá-la, vou buscá-la, e aí a gente almoça juntos, né? Normalmente Chegou a mudar de escola na época que soube ou... Não, quando não foi por conta disso, né? Sim. Não foi por esse motivo. A gente mudou de escola porque a gente já estava no processo e aí a pandemia só deu uma acelerada nessa nossa ideia de mudar. Mas a rotina dela é bem tranquila, né? À tarde tem a professora, né, particular que faz o acompanhamento dela, né, para fazer as tarefas, etc. E aí, a depender do dia, as intervenções terapêuticas e à noite, né, à noitinha, quando sobra tempo, ela vai brincar. Né? Então, nós morávamos num condomínio até o ano passado. E aí ela brincava com as coleguinhas lá do condomínio. Agora ela vai para lá, que é o condomínio que a avó dela mora, nós mudamos para uma casa perto, e aí a gente deixa ela lá, ela brinca com as coleguinhas, né? Final de semana ela está ali sempre com os primos. Hoje a gente mora de frente para uns compadres, e aí são os primos dela, que ela brinca muito, né? Então, assim, de um modo geral, é uma rotina tranquila. Bem a escola. Sim, a gente tem até uns registros aqui, ó, tu queria pedir para a produção colocar,
por favor, os registros da dona Mariana. Olha aí, que lindos. Isso aí foi no Dia dos Pais. Eita, tu já tá do teu tamanho, viu? Já, quase do teu tamanho. Tá. Isso aí foi a gente passeando, dando um passeio no shopping aí com a... Né? Muito lindos. Isso aí foi agora, no Dia dos Pais, né? Pois é. E Elton, e em relação à figura paterna, né? A gente sabe que nem sempre é estimulado a ser protagonista nesse tipo de cuidado. Então, como foi para você assumir o lugar de presença e parceria no processo terapêutico e educativo da Mariana? Que é algo, assim, fundamental, porque a gente vê, inclusive, em nossa área de atuação, Elton, essa questão, né? Que a gente, por exemplo, no caso dos pais que são divorciados, a gente vê a fixação da pensão alimentícia. E hoje nós temos, que bom, juízes mais sensíveis em relação a situações de crianças atípicas, até para a fixação de uma pensão maior, porque é a mãe que, no caso, se dedica mais, né? Na maioria das vezes, porque ainda temos essa questão da guarda ficar mais, né, com o lado de referência na mãe. No caso de vocês, não, que são um casal, como é que foi para você assumir isso, né, no seu dia a dia? Você já colocou para a gente as dificuldades que foi no início, mas depois, né? Depois ali no seu trabalho, na própria rotina de vocês. E telespectadores, eu me considero um felizardo, né? Nessa perspectiva de poder participar mais da vida da Mariana. Por quê? Por conta do meu trabalho, e aí o Tribunal de Justiça do Maranhão, ele normatizou que magistrados, servidores, né, que sejam pessoas com deficiência ou que tenham dependentes, pessoas com deficiência, podem optar, né, pelo regime de teletrabalho. Então, eu já estou no 3º ciclo, né? Na verdade, desde a pandemia, desde 2020, quando fechou tudo, e aí a gente começou e depois foi regulamentado em algumas circunstâncias. Mas, enfim, hoje, por isso que eu sou um felizardo, que eu posso, a minha esposa é de iniciativa privada, então é um pouco mais complicado. Teve uma época que minha esposa trabalhava num município e eu em outro. Então, a Mariana cresceu um período da vida dela, os primeiros aninhos, ela ficou muito com a avó, que é um ponto muito importante também, que é a rede de apoio, né? Então, a gente saía para trabalhar de manhã, deixava ela na casa da avó materna e no final do dia, né, nos encontrávamos. Teresina? Em Teresina. Teresina, né? sim. Teresina. Hoje você reside aqui? Isso, eu resido em Teresina. Eu pergunto porque o Elton trabalha em Caxias, não é isso? Isso. Servidor público de lá. Isso. E aí eu queria confirmar inclusive, essa informação. Né, apesar de estar em home office, eu fui hoje lá pela manhã, inclusive para o juiz assinar os requerimentos que eu estou na fase de renovação do ciclo, né? O ciclo de home office do TJ é anual. Então, a cada ano eu tenho que comprovar a produtividade para requerer a renovação. Então, por conta disso, eu consigo me encaixar, né, com maior facilidade e com maior participação na rotina da Mariana. Então, sou eu quem vai deixá-la na escola, sou eu quem vai pegá-la. A gente almoça, a mãe dela chega à tarde do trabalho, e aí a gente, na medida do possível, e aí eu tenho que deixar aqui, inclusive, um beijo para minha esposa Mirta, tá? Eu sei que ela vai nos assistir. Sim. E, assim... um beijo para ela. Né, uma mãezona e seria até injusto eu não dizer que ela até mais do que eu, né, participa com mais, né, com mais garra, mas eu tenho essa sorte de poder participar. Não sei como é que seria, inclusive teve uma época, né, que eu falei, que eu ia para Caxias e voltava todo dia, então era bem desgastante. Hoje eu já consigo, por conta de estar em home office, participar mais ativamente. Sei, aí você tocou no ponto fundamental, né, nas demandas que a gente lida no nosso cotidiano de trabalho, que muitos pais não querem participar, né, outros até querem, mas não dispõem de tempo, né, às vezes o pai quer estar mais presente, quer ser mais participativo, mas por circunstâncias da vida, do trabalho, ele só consegue estar ali no final do dia e muitas vezes chega tarde da noite e está exaurido. Isso acontecia comigo. Na época que eu ia e voltava para Caxias todo dia, então eu chegava no final da tarde
esgotado fisicamente, emocionalmente, porque a gente lida com conflito familiar, né? É bem complicado, né? E psicologicamente. Você ia e voltava todos os dias. E voltava todo dia, então era bem complicado. Pegar aquela BR todo dia, vendo acidente todo dia, né? Então, às vezes não dava nem a atenção necessária. A gente passa por tudo isso, Elton. E hoje, por conta desse home office, eu consigo estar mais presente. Então, a gente consegue de uma forma mais equilibrada, né? Por exemplo, segunda eu levei ela para terapia, ontem foi a mãe, hoje, né, depois aqui do programa, a gente vai, né, ela tem a psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né? Tia Kailane às 18 horas, então a gente já vai. Aí a gente vai alternando essa rotina. Sim. Né? E Elton, é muito real, né? Você é a prova viva de que é muito real essa questão da rotina ser diferente, né? Porque muitas mães fazem esse pedido e o juiz tem levado isso em consideração por conta do protocolo sob perspectiva para julgamento, né, de gênero, e a gente vê alguns pais, algumas pessoas falando que é mimimi, que é história, e você é a prova viva, né, de que realmente demanda muito tempo, uma organização, um planejamento da família maior. E eu queria até que você falasse sobre isso, porque serve até para os juízes que estão nos assistindo, para observar e realmente aplicar. A gente sabe que existe aí um questionamento em relação ao protocolo, infelizmente, mas esperamos que isso não vá para frente e que ele deve, de qualquer forma, ser levado em consideração a questão da situação da mulher, não é isso? Sim. Da mulher ou do cuidador, no caso da pessoa que está ali responsável por... Tem pessoas que realmente renunciam de toda a sua vida pessoal, do seu trabalho, para se dedicar só àquela criança, não é isso? Isso. Inúmeras vezes nos consultórios, nas salas de espera, a Mariana entra para fazer terapia, eu fico ali fora e por várias vezes eu vi mães exauridas, cochilando em cadeira, e aí você percebe que o jeito que ela trata o filho não é porque ela quer tratar, é porque ela está esgotada, né? E eu até, fica aqui até uma sugestão, é um laboratório, né? Quem puder, um julgador, um juiz, um magistrado, ou alguém que queira entender um pouco mais, né, para saber como é a vida real, passe uma tarde, né, vá nessas clínicas onde se faz, né, tem muita gente para fazer terapia, e fique sentado ali assistindo, né? Isso obviamente também acabou repercutindo na minha atuação. Com né? certeza. Quando eu vejo uma mãe numa audiência, por exemplo, né, dizendo, olha, eu preciso que o pai participe mais, eu preciso ter vida, né? Eu entendo, porque eu vivencio isso, eu vejo isso no meu cotidiano, né? E nós estamos falando, por exemplo, da Mariana, aqui Mariana, o suporte que ela necessita para as questões mais básicas é mínimo, né? É perceptível. Mas você imagine aquela criança ou aquele adolescente, que eu vejo muito nas clínicas, né, chegando na fase adulta, aquele homem zarrão, que a mãe está ali sozinha para cuidar. Quando ele tem uma crise, né, quando ele demanda algum... É porque tem graus diferentes. Sim, né? Isso tem graus, né? A gente chama de nível de suporte, né? Então, que é para a gente, isso, você né? que já estou bastante sobre isso. Até um tempo atrás se classificava da seguinte forma: leve, moderado e severo. Então a Mariana, quando ela teve o diagnóstico dela, à época era considerado o autismo leve. E aí até tem um jargão, né? Leve para quem? Né? De leve não tem nada. Sim. Então, hoje se alterou, se classifica como nível 1, 2 e 3 de suporte. E aí, na mesma perspectiva, o nível 1 demanda menos suporte para as atividades cotidianas, né? E o nível 3 demanda mais suporte, mais apoio, né? Suporte na perspectiva de apoio, de alguém ajudar a fazer. Então, por exemplo, existem autistas de um nível de suporte mais severo, do nível 3, que eles demandam ajuda do levantar ao deitar, né? Então, inclusive, já tivemos alguns casos noticiados, por exemplo, do autista morrer de inanição, porque a mãe cuidadora teve um ataque cardíaco, faleceu, e aí ela não tinha rede de apoio, ela não tinha ninguém. Então, o filho que vivia acamado, que dependia dela para tudo,
faleceu com o passar dos dias de inanição. Né? Então, isso varia. Quer dizer que se está no nível de suporte 1, é muito diferente ou não tem não toca em nenhuma perspectiva no nível. Por exemplo, a Mariana tem a questão auditiva muito complicada. Sensível. Então, isso, final de ano, foguetório de final de ano, eu já vi microfonia, sobre isso. Microfonia, balão. Ela vê, se chegar no lugar, tiver cheio de balão cheio, ela já fica preocupada, não com o balão, com a possibilidade do balão estourar. Sim. Então, nessa perspectiva, apesar dela estar encaixada, classificada no nível de suporte 1, mas ela demanda muito suporte. Então, quando a gente vai para um local muito barulhento, né, a gente tem que tomar cuidado, ela anda sempre com abafador, então, por isso que é um espectro, né, são muitas nuances e muitas particularidades. Continua já. Então a gente volta já já, vamos chamar o intervalo, fique aí que a gente volta logo. Família na Real está de volta hoje falando sobre paternidade, acolhimento, afeto e inclusão. Estou recebendo 2 convidados especiais, nosso parceiro do programa, Dr. Elton Costa, e a filha dele, Mariana, de 12 anos. Elton, muito obrigada mais uma vez por dividir esse espaço com a gente. Esse bate-papo está muito, muito importante. Obrigada de verdade por você compartilhar a sua história aqui da Mariana. Eu me sinto muito honrada por fazer parte disso e você trazer de forma tão genuína tudo isso que você vive com sua esposa. Agradeço também de coração. Elton, eu vou falar aqui de um tema que a gente não poderia deixar de falar. A gente sabe o quanto que existe ainda preconceito, o quanto que a sociedade, as pessoas, por desconhecimento às vezes, por despreparo, tem preconceito ou julgamentos. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? De como você, se já aconteceu algum fato desagradável nesse sentido, na escola, na sociedade, enfim, até na família, às vezes a gente, até e principalmente por vezes na família, a gente ouve. E como é que você foi enfrentando tudo isso? Essa temática realmente, esse ponto é bem interessante, Rosa, e também, né, tanto quanto sensível. A Mariana, por exemplo, quando o diagnóstico dela, algumas pessoas, alguns familiares, né, disseram, mas ela nem parece que é autista. Né? E aí, obviamente, isso não é por maldade, isso é por desconhecimento. Né? Durante muito tempo, se estigmatizou que o autista, né, a pessoa autista era aquela que guardava ou que tinha externava, né, o autismo daquelas maneiras clássicas, que era o balançar o pêndulo, o balançar de mãos, né, aqueles estereótipos que caracterizavam, que mostravam de longe, aquele ali é uma pessoa autista. Com o passar do tempo e com, né, o diagnóstico abrangendo uma gama maior de pessoas, de situações, obviamente nem todo autista tem aquelas características. Né? E para muita gente, a Mariana não tinha, e para muita gente ainda não tem, quem não conhece, não sabe da história dela, cara de autista. Né? Tanto que tem, inclusive o perfil da neuropediatra dela, que é o nem parece.tea, né? Porque ela também tem 2 filhas que não parecem autistas, né? Fisicamente falando, se você levar em consideração aquele estereótipo do autista, entre aspas, clássico, né? Então ela até, de uma forma até lúdica, trata sobre essa temática, né? Que nem parece autista, não tem cara de autista, né? E então nós sofremos, entre aspas, nós vivenciamos isso no seio da família. A gente vivencia isso no dia a dia, em muitas situações. Por exemplo, vai fazer um exame de sangue, não é? Se não estiver identificado com cordão
para a pessoa que está lá entender por que ela é prioridade, vai pegar a senha de prioridade. E mesmo assim, pelo fato dela não ter nenhum daquele estereótipo, ela sentar e ficar super tranquila, tem gente que torce o nariz, né? Por quê? Porque acha, se ela essa aqui não precisaria entrar na frente dos outros na fila. Sim. Né? Não tem por que ela ser prioridade. A gente vivencia isso. Tanto é que a gente educa a Mariana no seguinte sentido: você vai lançar a mão da sua prioridade quando necessário, claro que vai. A lei lhe permite, a lei lhe garante esses direitos, ok. Mas se for uma situação que não, para você, não seja desconfortável, não demande você lançar a mão disso, tranquilo. Exemplo, a gente tem a carteirinha de estacionamento para vaga de pessoa autista. Sim. A carteirinha tem o nome dela. Então, se eu estiver sozinho no carro, se a mãe dela estiver sozinha no carro, a gente não usa a vaga. Sim. Certo? Se a Mariana estiver conosco no carro e existirem outras vagas disponíveis, a gente não utiliza a vaga. Apesar da lei nos garantir, mas a gente sabe que tem outras pessoas inseridas no espectro do autismo que demandam mais suporte, que precisam mais daquela vaga do que a gente, do que a Mariana. Isso. Né? Aproveitando essa história da vaga, isso é até engraçado. Nós estávamos indo a um eu não sei se, não de que é padaria, empório, enfim, que tem ali perto do shopping, e nós estacionamos na vaga. E ela desceu, estava sozinha com a Mariana. Ela já vai no banco da frente, ela desceu, e enquanto eu descia, aí nós arrodeamos o carro e caminhamos em direção à entrada. Tinha um senhor que estava pegando o carrinho. E eu notei que ele estava olhando para o segurança do estacionamento e apontando assim para a gente, como quem diz: oxe, vai parar na vaga de autista? E eu tinha colocado o cartão, só que ele não viu de lá, né? Eu fui me aproximando dele e ele começou a olhar para mim com um olhar meio zangado, né? E eu entendi. E eu disse: não, fique tranquilo. Ela é autista e o cartãozinho está lá. Aí ele veio pedir: desculpa. Ou seja, ele ainda está né? Sim. A referência que ele tem de pessoa autista é aquele autista do Flap ou do Batido. Filmes, né? Isso, né? Filmes. Como você bem pontuou, é uma situação que passou a ter uma amplitude maior. E talvez antigamente eram só essas pessoas, que a gente sabe que tem filmes que... Sim. E aí quando a pessoa não tem próximo, né, a você, da sua família, acaba que ela não se informa de nada, não tem conhecimento de nada. E inclusive eu até aproveito aqui a pergunta para falar, você abraçou mesmo, né, Elton, assim, o tema, hoje você dá palestra sobre o tema, eu quero até que você fale, porque... é muito importante a gente conscientizar as pessoas da necessidade de se informarem, não só quando a gente tem alguém próximo, não é, Elton? Porque, por exemplo, pessoas como eu que trabalho no serviço público, eu tenho obrigação de estar preparada e capacitada para atender uma pessoa TDAH com autismo. E como eu, tem várias, em supermercados que atendem, lojas que atendem. Então, eu acho muito importante a gente trazer essa percepção aqui no programa. Isso, Rosa. O conhecimento, né, acerca do espectro do autismo, ele é uma questão necessária, né? Você bem pontuou. Você pode não ter na sua família, mas hoje o último dado era 1 para 36, salvo engano, né? Então, a tendência é que cada vez mais tenhamos pessoas diagnosticadas. Cada vez mais nós teremos adultos diagnosticados, né? Eu tenho um amigo meu que eu até brinco, a gente estava conversando um dia desse e eu fiz algumas perguntas para ele. O filho dele mais velho foi diagnosticado, o mais novo está em fase de prospecção, né, de busca de diagnóstico. E ele, né, na última consulta que ele foi, ele na fase da negação, ele dizia: mas eu era desse jeito. A neuro disse: olha, seu filho assim, assim, assim. Eu era desse jeito. Ele falou tanto eu era desse jeito quando era criança, que ela olhou para ele, parou e ficou olhando. E ele disse: que foi? Você está esperando o quê para ir atrás do seu diagnóstico?
No começo ele contava essa história zangado. Hoje ele já, às vezes eu estou conversando com ele, perguntando uma coisa, ele já sei, já vai dizer que eu sou autista. Eu digo, não estou dizendo nada. Né? Se você está feliz, assim, tranquilo. Mas esse conhecimento, ele precisa, as pessoas precisam tê-lo mais, até para tirar esse estereótipo daquele autismo mais antigo, né, que a gente acostumou. Ainda, por mais que a gente fale muito, se escute muito, mas às vezes a percepção que eu tenho, eu estava até conversando com os colegas de comissão, eu participo de uma comissão nacional relacionada ao direito dos autistas, e eles disseram que a percepção é a mesma em todos os estados, que a gente que está dentro fala muito, mas às vezes a gente percebe que está numa bolha. E a sociedade, de um modo geral, ainda conhece muito pouco. Né? Conhece muito pouco. Os órgãos públicos ainda estão se adaptando. A gente tem uma parceria grande com a escola, a gente dialoga muito, né, para tentar melhorar o aprendizado, o processo de aprendizagem da Mariana. A gente sabe que é uma via de mão dupla. E eu converso muito com a coordenação, com a direção, digo, olha, eu entendo, isso é uma coisa nova. Não dá para você querer de um dia para o outro, e aí quando a gente fala de um processo educacional, sei lá, 5 anos não é muita coisa. Que as escolas em 5 anos mudem tudo e se adaptem da forma, fique perfeito, né? Tudo redondinho da forma que tem que ser. Se tem 5 crianças neurodivergentes na sala, um TDAH, um TOD, um TPOC, um autista, tem que as adaptações para todos, porque precisam ser diferentes. Sim. As necessidades de aprendizagem que a Mariana tem não são as mesmas da coleguinha dela ao lado, que também é autista. Mas a gente sabe que isso é um processo. A gente sabe que isso vai sendo construído. Né? E a educação, a informação é o primeiro passo. Por exemplo, no nosso contexto, né, do sistema de justiça, já tem um protocolo do CNJ para atendimento específico para as pessoas autistas no Poder Judiciário. Ele precisa ser respeitado. Nem sempre se respeita, mas ele precisa ser respeitado. Eu estou desenvolvendo, eu participo de uma comissão do CNJ, e aí eu estou desenvolvendo para ver se a gente consegue implementar um protocolo de capacitação de magistrados e servidores para ter conhecimento mínimo sobre o espectro do autismo. Né? Não a parte jurídica, né? Não a parte jurídica, porque os direitos as pessoas, é fácil, você olha lá na lei e você vê. Sim. Mas para eles conhecerem minimamente a diferença de suporte, comorbidades, né? Porque a gente que é da área jurídica, a gente não sabe. Né? Eu só aprendi porque eu fui atrás, ninguém me ensinou. E além dessa minha vivência de pai, eu também atuo numa vara que é de infância e juventude, além de família. Então, também tem demandas contra o plano de saúde, contra o município, contra o Estado. Né? Então, eu consigo orientar o magistrado, dizer, olha, essa mãe está pedindo isso, esse pai está falando que é isso, deixa eu olhar aqui o documento. É isso mesmo. Ele não tem conhecimento, ele não foi capacitado. Os tribunais não capacitam magistrados, não capacitam servidores sobre essas questões, né? Então a gente está nessa luta e eu espero que nos próximos 2 anos, que é o período que o conselheiro lá que também é dessa comissão, que é inclusive aqui do Piauí, que está nos dando esse suporte, essa oportunidade, né? Eu espero que a gente consiga evoluir nesse sentido. Excelente. E Elton, agora eu quero falar de coisas boas. O que sua filha, o que a Mariana já te ensinou sobre a vida, amor, paternidade, que talvez nunca você tivesse descoberto, se ela não fosse exatamente como ela é. Rosa, aí eu até me arrepiei. Estava lembrando aqui da homenagem na escola, e foi uma situação interessante. Um dia antes, um determinado dia da semana, eu fui buscá-la, né? E aí a coordenadora me encontrou e disse, seu Elton, eu queria saber se eu podia, nós vamos fazer uma homenagem aos pais, a gente quer entrevistar alguns pais. E aí eu pensei no senhor, na série da Mariana, o senhor pode vir? Eu posso. Tá bom, vou lhe mandar uma mensagem dizendo qual é o dia e o horário. Ok. No dia anterior, ela disse, vai ser na sexta-feira. Na quinta-feira, a mãe dela disse, eu vou ali com a Mariana. Só disse assim. Aí eu disse, mas pra onde? Não, eu vou resolver uma coisa da gente. Não se preocupe, não. Tá bom. Foram. Na sexta-feira eu tô de saída, né? Aí ela diz assim, aí a mãe dela diz, olha, não se permita se emocionar, fique tranquilo. Aí eu disse, uma entrevista, beleza. Me botaram lá numa sala,
E quando eu sentei pensando que era para falar alguma coisa de processo educacional, soltaram um vídeo da Mariana. E aí só de lembrar já me emociona de novo. E aí, obviamente, eu não resisti, né? Eu fui às lágrimas. E aí depois a gente ficou conversando lá um pouco sobre isso. E aí, que tem a ver com o que você está me perguntando, né? Primeiro, que a paternidade... Mas agora eu quero saber o que tem nesse vídeo. Conte pra gente. Perguntaram... A Mariana disse. Isso, perguntaram para ela, né? Era para ela falar. Sim. Né? Como era o pai dela e tal. E aí ela... Só esclarecendo que a Mariana não quis saber de microfone, por isso que nós estamos aqui conversando com ela e a gente deixou ela à vontade aqui, por isso que o Elton aqui vai responder. E aí as crianças diziam o que né, como eram os pais, o que é que elas sentiam. E aí ela falou, né, que eu era um amigão, que a gente, né, escutava as mesmas músicas, né, que a gente dançava. A gente tem algumas brincadeiras, né, a gente gosta de compartilhar momentos, né? Ela não é muito, você perguntou ali no começo, né, se ela assiste televisão, YouTube, ela não é muito inclusive por conta do TDAH, né? Ela não gosta, ela não assiste muito. Né? Essa parte da concentração. Então, por exemplo, questão até no aprendizagem, ela precisa estudar, ver algum vídeo da escola e tal, a gente fraciona em vídeos curtos, né, e tal. Mas enfim, ela foi falando, sim, né? O que ela achava do pai dela, que era um amigão, que amava e tal. E aí eu até falei lá na hora, até saiu no vídeo, eu digo, olha, eu não estava preparado para isso, né? E realmente não estava. Mas a paternidade, ela muda, né? Ela muda a vida, tanto quanto a maternidade, obviamente, não tenho parâmetros para dizer se é a mesma coisa, né? Mas eu posso falar da minha experiência. A paternidade atípica, né, a paternidade da Mariana, ela veio para mudar paradigmas em relação à minha pessoa, né, à minha existência. Eu costumo dizer, a Mariana ela só não me fez pai, somente pai, né? Ela me fez uma pessoa realmente melhor. Né? Me fez entender, conhecer e saber que pessoas têm suas diferenças, pessoas têm suas particularidades, né? E que a gente precisa entender, conhecer, respeitar, né? Saber conviver. E isso melhorou demais a minha vida, mas melhorou mesmo, né? Hoje quando eu fazendo aqui uma retrospectiva rápida da minha vida, antes da Mariana, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu não tenho nem dúvida disso. O tanto que essa adolescente, né, agora, me ensinou sobre a vida, né, sobre humanidade, sobre ser humano mesmo. Eu costumo até brincar, eu acho que eu virei cidadão, RH, CPF, depois da Mariana. Maravilha. Bem, pessoal, então ser pai de uma criança autista é entrar num mundo onde os códigos são outros, mas o amor é o mesmo, ou até maior. A presença do pai faz toda a diferença. E quando esse pai decide viver essa jornada com consciência, entrega e amor, ele se torna instrumento de transformação, não só dentro da própria casa, mas também na sociedade. Elton, meu amigo, parceiro, muito, muito, muito obrigada por dividir com a gente sua história com tanta sensibilidade, coragem, verdade. Eu acredito que foi valioso esse programa. Agradeço a Mariana também por estar aqui conosco e logo, logo nós estaremos juntos. Rosa, muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade de conversar sobre essa temática, tá? E é isso. Estou até emocionado. Obrigadão. Nós temos certeza de que esse programa vai inspirar muitos pais que no início ainda estão no processo de negação, que se sentem perdidos diante de um diagnóstico inesperado e também acolher muitas famílias que precisam se sentir compreendidas e representadas. Porque esse é o maior papel do Família na Real, informar com profundidade e acolher com empatia todas as realidades possíveis do universo das famílias. A você que nos acompanha,
o nosso convite: acolha as diferenças, ouça sem julgamento e compreenda que a inclusão se constrói todos os dias, começando pela escuta e pelo afeto. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.